Olá, eu sou a Paloma, faço parte do time de marketing da Status Contábil e da Staffing Soluções Financeiras. Hoje eu estou aqui com o Matheus Vargas, contador, especialista tributário e um dos CEOs da Status e da Staffing Soluções. Bom, hoje a gente vai falar sobre reforma tributária, que é uma das principais mudanças, né, do sistema de impostos do Brasil nas últimas décadas, que já foi sancionada e começa a produzir efeitos a partir de 2026. Hoje o Matheus ele vai falar um pouquinho para a gente como vai ser o impacto da reforma tributária, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, e o que muda na prática, como se preparar, né, o que deve fazer para atravessar esse cenário, esse novo cenário, de forma estratégica e com segurança. Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder falar de contabilidade, de gestão, de soluções financeiras, é algo que eu gosto, é a minha profissão, que eu estudo, né? Estou estudando muito nesse momento para a gente poder entender cada mudança que está acontecendo nessa tributação, pessoa física, empresa, na parte de aluguel, para que a gente consiga ali, através de planejamentos, pagar uma tributação mais em conta, né? E não doer no nosso bolso e não acabar pagando mais para o governo. Existe forma de planejamento que a gente pode exercer e reduzir nossa carga tributária. Legal. Então, Matheus, a gente vai começar aí pelo tema que mais gerou repercussão aí nas redes sociais e que tem muita gente falando sobre isso, que é a proposta da isenção de impostos para pessoa física que recebe até R$5.000 mensais, né? E, por outro lado, o adicional de 10% sobre os lucros distribuídos, mais conhecido como a taxação dos super ricos, né? Tem se falado muito sobre isso. Então, explica para a gente, Matheus, o que de fato muda nessa legislação e como que as pessoas vão ser impactadas na prática em relação a isso. Como que vai aí doer no bolso dessas pessoas? Legal a gente começar por esse item, né? Esse primeiro tópico, porque é onde chega na gente, né? O imposto de renda pessoa física, por mais que a gente tenha uma empresa, no final, né? É no nosso bolso que a gente quer ver um volume maior de dinheiro. E essa mudança que aconteceu agora no finalzinho de 2025 é o burburinho, é a situação do momento, onde todo mundo quer entender como é que vai acontecer, como vai ser sua situação a partir de 2026. Tem um ponto favorável, né, para quem tem baixa renda, renda de até 5 mil mensal, ganhou esse direito de isenção do imposto de renda até 5 mil por mês. Então isso vai sim dar um fôlego na parte tributária. A gente sabe que chegando ali perto de R$2.500, R$2.600 no modelo anterior já estava tributando, então mais que a metade. Porém, né, para poder cobrir, né, essa falta de arrecadação, foi criado essa taxação que estão chamando de a taxação dos super ricos, né, que é um adicional de 10% para quem recebe acima de 50 mil mensal, equivalente a 600 mil no ano. E como é que vai funcionar? Matheus, isso é só pela remuneração tributada? Né? Porque eu escutei muito se falar que o lucro distribuído isento, que sempre foi isento, não importa o valor que a gente receba distribuído da nossa empresa, não tem tributação. A partir de 2026 isso muda. Se esse lucro distribuído passar de 50 mil no mês, vai ser retido 10%, independente do seu tipo de regime tributário da sua empresa. Se é simples nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, passou o pagamento dessa fonte pagadora para essa pessoa física acima de 50 mil, vai ser taxado de 10%. Exemplo, passou 51 mil, 10% sobre 51. Tá? Então, vai ter essa taxação. O equilíbrio dessa taxação vai ser na declaração anual, né? Porque existe essa isenção. Até 50 mil eu não pago esses 10%, porém no mensal você vai pagar, né? O que vai acontecer? Exemplo, se a gente for taxado 10% todo mês, vou botar uma renda de lucro distribuído de 60 mil, tá? Passou 10 mil todo mês, for taxado 10%, vai ser retido um valor maior, porque no anual, né? Quando a gente chegar a 600 mil, a gente ultrapassou 600 mil, tá? Mas a gente ficou entre 600 a 1 milhão e 200. 10% vai valer no anual a partir de 1 milhão e 200 no ano. Então, 10 vezes 660 dá 720. Então, vai ter aquela famosa restituição desse R para nossa conta. Né? O que a gente já conhece, é emprestar dinheiro para o governo devolver para a gente depois. Né? Atrapalha o nosso fluxo diário. Então, o nosso fluxo mensal. Então, a gente vai precisar se acostumar, né, com essa nova tributação. Então, para quem tem renda acima de 50 mil, sim, vai sobrecarregar esse novo imposto. Mas aí,
a gente já escutou, né, muita gente falando, né, Matheus, mas eu tenho uma empresa que a minha distribuição de lucro é 40 mil, então eu não vou ser taxado. Mas vamos lá, você não vai ser taxado nessa fonte pagadora quando te paga, mas você tem que ir estudando o seu ano, né, porque somando todas as suas rendas de acordo com a lei dessa taxação de 10%, se passar de 600 mil, vai fazer o cálculo para você pagar essa diferença. Exemplo, se você tem um lucro distribuído mensal de 40 mil por mês, tem uma CLT, você é CLT também em alguma empresa privada, que é 10 mil reais, e você ainda tem 2 imóveis alugando que te gera mais 8 mil de renda, você está com 58 mil no mês. 58 mil vezes 12 vai passar os 600. Na hora de declarar, vai pagar os 10% sobre esse excesso. Tá? Então, é sobre a renda global também. Então, é um cuidado que todo mundo tem que ter. É importante fazer um planejamento para sentir esse impacto, né, para 2026. E é uma das mudanças na reforma tributária que a gente já vai ter um impacto imediato, porque já vai começar em 2026. Perfeito? Entendi, perfeito. Então, a reforma tributária vai trazer aí uma fiscalização muito mais tecnológica e rigorosa, né? Sim, sim. Além dessa mudança de novos impostos para arrecadar cada vez mais, né, toda essa mudança de tributação vai vir também com um sistema de fiscalização muito mais agressiva, né, onde eles vão estar rastreando pela movimentação financeira. Então, vai ficar mais difícil do brasileiro esconder aquela renda ali que ele acabava não tributando. Né? Quem tentar fazer essa forma de sonegação, de não declarar, está com um risco muito maior a partir de 2026 de ser autuado por isso. Isso é o que eles incluíram na reforma tributária, é o que vem informando, que vem apresentando. Se eles realmente vão praticar, a gente não sabe, a gente tem que esperar entrar 2026. Mas, pelo que eu vi, está tudo sim funcionando. Perfeito. Entendi. Então, resumindo, para pessoa física, renda até 5 mil reais mensais, isenção de imposto de renda. Isso. A partir de 50 mil mensal, taxação de 10%. Ou 600 mil no ano. Ou 600 mil no ano. Entendi. Então, aí mudando um pouquinho o cenário, mas ainda falando sobre pessoa física, a gente sabe que hoje muita gente vive de renda de aluguel e que, historicamente, muitas dessas pessoas não declaram essa renda. Como que vai ficar isso agora com a reforma tributária? Esse é um outro ponto importante, né, que anos e anos, né, muitos proprietários de imóveis alugam imóvel e não declaram, não pagam imposto. Né, e isso virou uma rotina do brasileiro até por ver que a Receita não estava agindo nessa fiscalização. E a Receita sabia disso, né? A Receita sempre soube, mas ela não estava conseguindo realmente agir para fiscalizar todo mundo que tinha uma renda de aluguel que não estava sendo declarado e não estava sendo tributado. Então, eles aproveitaram todas essas mudanças da reforma tributária, né? Fizeram cláusula, né, artigos ali específicos dentro da lei para parte de aluguel, onde eles criaram um cerco para essa fiscalização. Tem os seus limites, né? E limite na situação para equiparar, né, eles estão chamando de contribuinte obrigatório, né, para tributação igual de uma pessoa jurídica, né, que vai ser o novo imposto, CBS, CBS, acho que a gente vai falar aqui ainda Sim. hoje. E aí, se você pode continuar alugando como pessoa física, ou se você vai ter que alugar como pessoa física, mas pagando impostos de pessoa jurídica também. E aí, como é que vai funcionar? Se você é proprietário de imóveis, né, tem até 3 imóveis e fatura 240 mil no ano com essa renda de aluguel, você não vai precisar pagar esse novo imposto que é igual da empresa, né, o CBS-BS. Você vai tributar só igual ao rendimento pessoa física. Tá? Agora, se você ultrapassa 240 mil no ano e ultrapassa 3 imóveis em locação, tá? Você vai ter que pagar ICBS-BS. E se você precisar pagar ICBS-BS e tributando na pessoa física, você vai quase pagar metade da sua renda de imposto. E aí o importante é você transferir, né, toda essa sua forma de receita para uma pessoa jurídica para você diminuir essa carga tributária. Hoje, antes da reforma, já é mais barato fazer através de uma pessoa jurídica do que uma pessoa física. Tá? Um ponto que eu reforcei quando eu falei até 3 imóveis locados, porque existe uma dúvida, né, que muita gente está me perguntando. Matheus, eu tenho 3 imóveis alugando, mas eu tenho a minha casa também, está no meu nome. Eu vou sair desse teto? Não, você não vai sair. São 3 imóveis em locação. Tá? Não é a quantidade de imóvel que você tem registrado no seu CPF. Tá? E aí tem um ponto, né? Eu já comecei a escutar muita gente falando, beleza,
eu vou alugar e vou pedir para me pagar em dinheiro, que aí não vai ter como rastrear esse dinheiro entrando na minha conta, né? Eu converso com o inquilino e não declaro. Mas aí o que a Receita fez? Ela criou, né, o CIB. O CIB é como se fosse o CPF do imóvel. Né? Então, todo imóvel vai ter um registro, né, uma numeração, e tudo que for registrado, né, nesse imóvel, as contas de despesa, o IPTU é óbvio, porque já é atrelado ao patrimônio, né, a conta de luz, conta de água e etc., vai ser registrado nesse CIB. E aí vamos supor, se você é proprietária de um imóvel, né, e a gente entrou no acordo, Matheus, me paga em dinheiro que eu não vou declarar, e eu começo a morar, né, nesse imóvel, eu vou registrar a conta de luz, a conta de água, a conta de internet nesse CIB. E a Receita, com o banco de dados, vai falar, ué, esse imóvel é da Paloma. Vai dar divergência, né? Por que o Matheus está morando nesse imóvel? Aí ela vai tentar rastrear um pagamento ou uma declaração que você está declarando que está alugando esse imóvel. Se ela não constatar nenhuma dessas informações, notificação para esclarecimento. Por que o Matheus está no seu imóvel? Né? E aí a gente vai ter que apresentar provas que não é uma locação. Aí eu já escutei todo mundo falando, vou fazer contrato de comodato. Aí eu, beleza, você vai confiar no inquilino ao invés da Receita, e se o inquilino começar a passar a perna em você? Será que vai valer a pena? Porque a gente sabe hoje que tem muito inquilino que não paga aluguel. Sim. Né? Então, a gente está um pouco de mãos atadas com essa situação. O que eu venho reforçando, eu acho importante, é começar a buscar todas essas informações que vocês têm de renda de aluguel, né? Botar na ponta do lápis ali, entender o impacto tributário que vai ter com isso e começar a se planejar. Se ainda assim vale o CPF, ou levar para uma pessoa jurídica, que realmente é muito mais econômico e mais seguro também, e aproveita e já faz toda a segurança patrimonial dos seus bens. Uma dúvida que ainda ficou, se eu tiver 4 imóveis alugando, mas eles não ultrapassam o limite de 240 mil ao ano, mesmo assim? Mesmo assim, você não paga CBS-BS. Tem um E, né? Se você faturar 240 mil no ano e até 3 imóveis, né, você não paga o CBS-BS. Então tem que ser os dois. Os dois precisam sair desse limite, tá? Para você começar a pagar o CBS-BS, que é uma tributação que a gente vai falar aqui um pouco mais para frente. Sim, e mais uma dúvida. No caso de Airbnb, porque a gente vê aí que muita gente hoje em dia investe em Airbnb, né, que traz uma renda muito significativa, e até para quem está consumindo esse produto, né, viajando e tal, acaba ficando mais em conta. No caso do Airbnb, que você coloca seu imóvel para aluguel ali no Airbnb. Então, não é um aluguel para moradia, não é essa tributação, né? Isso confunde muito também. Isso já é um serviço de alojamento, né? Porque para uma curta temporada você entrega limpeza, roupa de cama, entre outros serviços. Então isso é classificado como serviço de alojamento, né? O correto dessa atividade já é ser feita como uma pessoa jurídica. Tá? E uma atividade dessa no Simples Nacional tem uma tributação super favorável. Se é um faturamento de 15 mil mensal, é 6% ao mês. 6% sobre esse faturamento, a cada mês. Certo? Passou de 15 mil, entra naquela escala ali do Simples, que vai mudando de faixa, vai subindo aos poucos. Mas se classifica como um serviço de alojamento. Tá? E é um ponto, né, bom a gente tocar aqui, que a partir de 2026 a Receita vai estar enxergando essa situação, né, de encontrar a pessoa física que é um contribuinte obrigatório, né? Chamado, se equipara a uma empresa, né? Muitas pessoas não regularizam a sua empresa, tenta fazer tudo como uma pessoa física, né, ao invés de uma empresa, mas se você gera uma atividade recorrente e econômica, você é uma pessoa jurídica, você precisa se regularizar e ser tratada como uma pessoa jurídica. Então, mesmo assim, eles não vão exigir, Paloma, começa a abrir a sua empresa. Pode até autuar e pedir, travar o seu negócio para você se regularizar, mas mesmo assim ela já vai começar a cobrar o imposto da empresa, o CBS-IBS. Entendi. Então, você já falou aí um pouco sobre CBS e IBS, né? A gente sabe que com a reforma tributária foram criados esses dois impostos, CBS e IBS, substituindo PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho de forma simples, mas eu sei que não é tão simples assim, é um assunto complexo, né? Mas como que vai funcionar esse novo modelo de tributação e qual que é a lógica por trás dele? O que vai mudar no dia a dia do empresário com esses novos impostos? Vai mudar muita coisa. Algumas coisas, né, para um lado bom, para o outro lado ruim, né?
Mas o CBS-IBS é um modelo de tributação novo que vai se iniciar em 2026. Ele veio para simplificar a nossa tributação, né? Acabar com essa tributação totalmente diferente para cada imposto, para cada município, para cada estado, né? Então ele vai simplificar, vai deixar a mesma alíquota para todos os tipos de negócio. Alguns negócios vão ter um redutor ali por entregar algo da saúde, etc. Tá? E ele vai funcionar, né, esse início, né, no modelo de transição, né, para a gente, né, contribuinte, empresário, não sentir o impacto de imediato, né, e também não ficar todo mundo numa correria, empresário, governo, pessoas, né. E aí esse modelo de transição como vai funcionar? 2026 é o ano de teste, né, é o ano que o governo vai entender como é que funciona, os sistemas, os empresários, os contadores, né, as pessoas vão entender como vai funcionar essa sistemática dessa nova tributação. Vai ter a tributação de 1%, né, de CBS e IBS, que vai ser retornada a todas as empresas, né? Isso não vai, a gente vai perder esse 1%. Existe ali algumas instruções, né, que estão informando que as empresas que não adaptarem o seu modelo fiscal, nota fiscal, sistema, etc., né, não tiver em acordo com essa nova configuração, vão perder esse 1%. Né? Se isso realmente vai valer, não conseguindo entender se de fato vão ser penalizados. Né? A gente vai saber entrando em 26. Em 2027, a gente começa a sentir o impacto, né, dessa nova tributação. Começa assim, tributar o CBS-IBS, tá, para valer, né, onde vai gerar a extinção do PIS e do COFINS, e o CBS, que é o que supre esses dois novos impostos, vai começar a valer 100%. Perfeito? E vai até 2028. De 2029 até 2032, começa aos poucos, né, extinguir o ICMS, o ISS, eles vão perdendo força de cobrança, e o IBS, né, vai começar a iniciar a sua cobrança, né, até ele virar 100% em 2033 e o ICMS e o ISS zerar em 2033. Então a gente vai ter um modelo de transição, né, para sair da tributação antiga para essa nova tributação. E qual é um ponto muito favorável, tá, para essa nova tributação, essa nova simplificação? Acabar com a bitributação, né, o imposto sobre imposto. É algo que a gente briga há anos, né, todos os contadores, a gente sempre calculou e viu isso muito injusto, e para quem entende da tributação sempre achou essa injustiça, porque a gente vai pagando imposto sobre imposto quando a gente se torna um consumidor, né, vai comprar um produto, o imposto já está, o valor do produto já está gigante, porque de tanta tributação em cima de tributação. Como é que funciona isso? Né, um fabricante que ele fabrica uma camisa por R$100 e ele vende para esse distribuidor e gera um imposto em cima desses R$100, né, o distribuidor pagou. O distribuidor foi e vendeu por 200. Ele paga imposto sobre 200, então imposto sobre imposto até chegar na loja onde a gente compra essa camisa na rua, tá? Na loja de rua. Como é que vai funcionar essa tributação do CBS-IBS? Vai ser um crédito amortizando em nosso débito, né? Então, se o fabricante ele fabricou essa camisa por R$100, estima-se que o somatório do CBS-IBS vai ser 28%. É uma estimativa, eles não sancionaram ainda exatamente a alíquota dos dois tributos juntos, tá? Então, vamos supor, é 28%. Então, o distribuidor, quando comprar do fabricante, vai pagar R$128, né? R$100 do produto, mais 28 desse imposto. Se ele for vender a 200, né? 200 vezes 28% dá R$56 de imposto. Mas ele vai poder descontar os 28 que ele pagou na compra, né? Vai ficar só com 28. Então, não vai mais pagar o imposto sobre imposto. Ele vai poder descontar desse crédito que ele recebe, né? E isso durante a cadeia econômica até chegar no lojista, para o lojista chegar na mão do consumidor. A tendência, tá, se todo mundo, né, botar em prática esse mecanismo de tributação, né, sem ser ganancioso, se eu já ganhava tantos mil, eu vou continuar deixando. Você tem que dar uma diminuída no valor do seu produto. Esse produto vai chegar mais barato na nossa mão. Tá? Agora, entender se essa cadeia econômica toda vai agir dessa forma. Então, o CBS e o IBS, né, ele vai trazer esse ponto positivo, né, de economia, mas também ele vai entrar numa sistemática, né, que ele pode ser retido no momento que a gente recebe esse pagamento, né?
quando eu for te pagar, né, você me gerou um boleto, eu te pagar, o governo já pode reter o imposto e entrar só o líquido na sua conta. Né? Então, quem não tiver preparado, não tiver uma gestão muito boa do seu negócio, saber o valor que você realmente precisa receber de retorno da sua venda, descontado do seu imposto, vai sentir essa tributação. Tá, isso aí que você está falando já é aquele modelo do split payment, que estão falando bastante, né? Isso. Que é isso, que o imposto vai ser retido automaticamente no ato do pagamento? No ato do pagamento. Então, as pessoas vão precisar pensar de forma mais estratégica na hora de cobrar o seu serviço, o seu produto, para que, por exemplo, se eu quero receber R$1.000 daquele serviço, eu preciso pensar estrategicamente já levando em consideração que esse imposto vai ser retido ali no ato. Exatamente. Se você precisa receber R$1.000, o seu boleto ele vai com 1.280, 28% do imposto e 1.000 para você poder receber. Entendi. Certo? Agora, isso que a gente está falando, tá? É para pessoa jurídica, empresas, tá? E pessoas físicas, contribuinte obrigatório, equiparado à empresa, né? Que vai ficar com a obrigação de pagar o CBS, IBS. Então, conheço gente, né? Lógico que sou contador. Eu sou cabeleireira, né? E tenho maquininha de cartão no meu CPF. E passa lá 10, 12 mil. É recorrência, maquininha de cartão, atividade econômica vai reter. Vai reter CBS e IBS. Então, precisa, né, entender a sua operação hoje e começar a mudar. Né? Porque senão, se você não estiver preparado numa parte de gestão do seu negócio, você pode começar a reter algo que você já não estava esperando. Né? E a gente sabe que, vamos supor, numa situação dessa de exemplo, um salão de beleza no Simples Nacional, sem ter essa retenção, é muito mais favorável. Tá? Então, é importante essa regularização. Exatamente. O split payment ele vai funcionar dessa forma. Não vai funcionar, pelo meu entendimento, para todos os regimes de tributação. Principalmente para lucro presumido, lucro real, Simples Nacional que optar a contribuição do CBS, IBS por fora, vai ter essa opção, por dentro ou por fora. Quem optar por fora vai estar na mira do split payment. E a pessoa física que for um contribuinte obrigatório, equiparado a uma empresa, também pode ter essa retenção. E essa retenção vai ser por meio de pagamentos eletrônicos, né? Online, link de pagamento, cartão de crédito, boleto, Pix, tá? Então isso tudo vai ter essa retenção. Dinheiro, não, né? Dinheiro a gente recebe na mão, depois calcula para pagar. E aí como é que funciona, né, essa metodologia deles? Né? Hoje, atualmente, a gente vende, recebe toda a nossa venda para depois pagar a Receita Federal. Né? Eles mudaram o jogo. Agora eles retêm da gente, né, para depois a gente passar o nosso relatório para ele e falar: Receita, eu tenho tantos mil aqui de crédito, você reteve um pouco a mais do meu negócio, preciso do ressarcimento. Aí eles devolvem o dinheiro para a gente. Então agora eles mudaram o jogo, agora eles vão pagar a gente. Tá? Então, quem também não tiver uma boa gestão, né, de conseguir levantar todos os seus créditos, entender essa operação e apresentar isso dentro do tempo para a Receita, vai estar perdendo esse ressarcimento ou atrasando esse ressarcimento. Tá? Então, é um ponto que todo mundo precisa acordar, né, para começar a estruturar o seu negócio. Não adianta, vou ter um negócio, só me dá um imposto para pagar. Esquece, você tem que saber o que você está pagando, porque o que você está pagando pode estar te gerando crédito. Sim. Perfeito? Precisa de planejamento. Tá? E essa CBS, IBS, né, que a gente está falando aqui fortemente, muito para a pessoa jurídica, é a situação que entraria para quem tem renda de aluguel que passa do limite de 240 mil no ano e 3 imóveis alugados. Vai ter que contribuir o CBS, IBS. Porém, vai ter um desconto de 50%. Então, se for 28%, não vai pagar 28%, paga 14%. Menos mal. Mas, mesmo assim, tem uma tributação a mais. Entendi. Algo que ninguém estava esperando. Para quem nunca tributou aluguel porque conseguia esconder, vai morrer no IR agora, mais CBS, IBS. Então, vale ressaltar que essa questão do split payment é para pessoa jurídica, certo? Porque a gente teve um vídeo aí que viralizou nas redes sociais, onde tem um corte que o Matheus fala um pouquinho sobre essa tributação, né, do CBS, IBS, da questão da retenção aí no ato do recebimento, e gerou muitas dúvidas das pessoas: mas e se eu depositar um dinheiro para minha filha, a pensão, isso e aquilo? Não, é no caso de pessoa jurídica, certo? Mais ou menos.
pessoa jurídica, CNPJ, Sim. e pessoa física, contribuinte obrigatório equiparado à empresa. Sim. Tá? Vou trazer um outro exemplo na prática. Um dentista, né? Ele pode ser regulamentado, legalizado como um profissional liberal, trabalhando através do seu CPF. Né? Ele tem um consultório regularizado através do seu CPF como profissional liberal. Então, ele tem uma rotina de trabalho, ele tem uma recorrência pela sua atividade. Além do IR, ele vai recolher CBS e CBS, mesmo registrando tudo no seu CPF. É uma modalidade que permite registrar tudo no seu CPF, tributado pelo livro caixa, conhecido como Carnê-Leão, porém, também vai ter a tributação do CBS e CBS. Entendi. Agora, essas situações, né, que aconteceu lá no vídeo, que viralizou, eu tenho minha CLT, que eu recebo R$8.000, agora eu vou ser retido em mais imposto. Não. Remuneração, né, CLT, profissional autônomo, no prolabore do sócio, vai ter o imposto de renda pessoa física, tá? Essa CBS, CBS é uma contribuição a mais para quem vende, né, serviço e produto, tá? Que pode ser através de uma pessoa jurídica, empresa, ou você ser um contribuinte obrigatório, pessoa física equiparada à empresa. Entendi. Esse processo aí da reforma tributária até entrar em vigor, de fato, tudo, né? Você explicou aí que o CBS ele vai levar um tempo, a partir de 2026 a 2028, IBS de 2028 a 29, né? Então, aí tem um processo até 2033 para tudo entrar em vigor, né? Você acha que a gente ainda deve esperar mudanças muito relevantes para os próximos anos aí? Sim, né? Eu achava que para esse ano não, né? A notícia, né? Não, acho que para implantar nesse ano não cabe mais nada, né? Porque tem que ser sancionado, tem que ter um prazo. Mas, infelizmente, nesse final de semana, sexta-feira ali, não sei a data exata, né? Já foi aprovado, né? Já está se caminhando numa velocidade, né? Para que venha acontecer mais uma mudança na nossa tributação. Qual é essa mudança na nossa tributação? Né? Aumentar, né, em 10% da presunção, né, para empresas que tributam no lucro presumido e faturam mais de 5 milhões no ano, né, equivalente a 1.250.000 a cada trimestre. Por que a cada trimestre? Porque empresa do lucro presumido tributa o imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social trimestral. Tá? Então, como é que vai funcionar? Vou dar um exemplo. Uma prestadora de serviço, né, ela tem uma presunção de 32% do seu lucro. Né? Então, o que ela faturar presume que 32% é o seu lucro e aí tributa 15% do seu IRPJ, certo? Então, essa já é uma tributação que acontece para as empresas do lucro presumido. Se esse faturamento anual ultrapassar 5 milhões no ano, né, vamos botar 6 milhões, faturou em 2026, esse 1 milhão a mais vai ter uma presunção de 10% a mais, tá? Então, de 32%, adiciona 10% desses 32%, vai para 35,2%, tá? Então, a presunção dele vai ser 35,2%, achou esse resultado, multiplicou por 15%. Então, vai ter mais uma carga tributária para os empresários, para empresas que estão no lucro presumido, tá? E isso já está sendo aprovado, então, pode ser que venha a iniciar a partir do segundo trimestre de 2026. Então, é algo que a gente já precisa acompanhar, porque empresas que estão no lucro presumido podem ter esse impacto caso passe de 5 milhões, tá? Ou até mesmo por causa de todas essas mudanças de reforma tributária, né? O lucro presumido já era uma boa tributação que muitos empresários não enxergavam, achavam que o Simples Nacional era melhor e não era. Né? E agora, com essa mudança toda, o lucro presumido ganhou mais força ainda. Talvez o legislativo viu essa situação e falou, opa, vamos botar mais taxa aqui que vai vir muita empresa para o lucro presumido, né? Porque toda essa mudança tá para um aumento de arrecadação para o nosso país. Aí não só para encher caixa, mas também para uma situação de tentar, né, acabar com a sonegação. Entendi. Então, para a gente fechar, Matheus, que eu acho que já ficou assim... bem... Fechar aqui ou fechar a empresa? Não, para fechar aqui nosso bate-papo. Você acha que a reforma tributária ela tende a ser positiva, negativa, de modo geral, para a população, para os empresários? O que você acha no seu ponto de vista aí, profissional? O que você tem avaliado em relação a isso? Assim... tem muito planejamento para a gente fazer ainda, tem muita avaliação, entender na prática como é que vai funcionar também, tá? Mas alguns planejamentos que a gente já fez, pensando em resultado para cada negócio, para alguns tá um pouco favorável, para outros infelizmente não,
tá? Mas esse ponto da simplificação da tributação, acabar a bitributação, né, imposto sobre imposto, isso é muito favorável, né? E venho aqui a pedir, né, que a gente respeite, né, esse planejamento, né, e atenda, né, diminuir do nosso produto esse imposto que a gente não está pagando mais, um em cima do outro. Porque não adianta a gente continuar com o nosso preço de venda hoje, que era inflacionado por imposto sobre imposto, né? Claro, se eu já vendo a 1.000, né, vou continuar vendendo. Estão pagando? Não. Diminui, porque a carga tributária que você estava tendo antes, você não está tendo. Mas beleza, a gente tem que entender que para muitos, esse novo imposto CBS-BS a 28% aumenta o total do imposto que pagava antigamente. Né? Então tem que saber fazer esse cálculo, né, para também não sair perdendo, porque tem muito negócio já estruturado com a sua margem de lucro desejada para o seu negócio rodar e funcionar. Né? Então precisa, né, olhar, né, planejar 26, 27, 28, né, que é algo que já dá para a gente desenhar para não perder, né, o seu negócio, né, suas metas, o desejo que você tem de crescimento, né, sem perder com essa tributação e também sem crescer muito o olho, tá? Entendi. Às vezes pela falta de desinformação. Então, ponto positivo é acabar a bitributação, ponto negativo, sim, é um aumento de carga tributária para muitos, tá? Mas existe formas, sim, de diminuir com o planejamento tributário, de recorrer nesse momento, forma de não pagar muito imposto. Vou trazer uma situação lá do imposto de renda dos super ricos, né? Quem distribui lucro até o final desse ano, né, tá isento de pagar esses 10%, mesmo que o pagamento seja pago em 26, 27, 28, desde que ele seja comprovado e registrado que foi distribuído em 25. Então, as empresas, né, que valorizou, que tem ali seu balancete fechado, balanço, tudo registrado, já levantar esse lucro, registrar em ata para se defender desse lucro que foi fechado até 25, para não ser onerado nessa nova tributação em 26. Então, tem formas, né, de começar a buscar informações para que não leve a pior. Tá? Então, existem meios legais de planejamento para conseguir diminuir essa questão dos impostos e trazer mais segurança. Sim. E quais seriam, assim, esses meios? Porque a gente já ouviu falar um pouco sobre holding, eu já ouvi você falando um pouquinho sobre isso, e eu queria que você explicasse para o pessoal aqui um pouquinho sobre a questão das holdings, se é favorável nesse momento agora da reforma tributária, e quais seriam esses meios exatamente, assim, de planejamento. Claro que você não vai, né, falar tudo aqui, né, que são muitas questões, são muitos planejamentos, mas explicar um pouquinho para a gente. Tem muito planejamento, não só tributário, mas com trabalho em cima de holding, né? A gente sempre, lá na Status, na Staffing, a gente sempre fortaleceu esse planejamento em avisar que holding é um ótimo investimento, não só para uma redução tributária, mas sim para uma proteção de todos os investimentos que você faz e principalmente do seu patrimônio. Né? Então, se a gente sempre observar as grandes empresas, os grandes empresários, né, todos estão já formados em holding porque realmente é algo consolidado. Muitos acham que é um custo a mais, não é uma vantagem. Né? Depois que vê esse planejamento desenhado e funcionando, né, você vê a segurança que traz, as reduções que podem trazer para o seu negócio. E nada mais do que agora nessa reforma tributária. Exemplo, né? A gente tem diversos clientes lá que tem 4 negócios, né? E ele é sócio pessoa física em cada negócio. Né? E aí a maioria das empresas já é fora do lucro presumido, porque tem uma renda que extrapola o Simples Nacional, ou por não ser favorável, porque o lucro presumido torna-se uma tributação favorável para muitos negócios. E aí ele vai tirando o lucro para o CPF dele, de todas as empresas, e recebe mais de 50 mil no mês. Se ele fazendo isso, ele vai ser taxado em mais 10%, porque ele está passando de 50 mil, que é equivalente a mais de 600 mil no ano. Se ele tem uma holding, e essa holding ele entra de sócio em cada empresa, ele tira o lucro para essa holding. A taxação dos 10% é em cima do lucro para pessoa física, não para pessoa jurídica. Né? Então, quando tira ali, ele não paga esses 10%. E aí vamos supor que às vezes ele pega esse dinheiro, ele dá um aporte em outra empresa dele, né, porque ele precisa investir, ou ele vai comprar um outro negócio, porque às vezes ele já faz reserva para comprar outro negócio, sem tirar para o CPF dele, então não vai ser taxado, ele vai só reinvestindo. Né? Se a gente tira para o nosso CPF para reinvestir, a gente vai pagar 10%. E aí vem a holding patrimonial, você vem construindo patrimônio, eu tenho minha casa de praia, tem esses imóveis que eu comecei a comprar para alugar, você bota na holding patrimonial. E se a gente tira para o nosso CPF para custear esse patrimônio, tira lucro, é taxado para pagar despesa.
Se essa holding participações ali de seus investimentos, ela é sócia dessa holding patrimonial, já passa os custos desse patrimônio para poder arcar com os custos desse patrimônio, né? Sem passar para o seu CPF. Ah, Matheus, mas mesmo assim, fiquei acima de 50 mil mensal porque eu pego 60 mil para mim para poder gastar com a minha vida. Beleza, mas antes você estava tirando 120, agora você só vai ser tributado sobre 60, vai ser sobre 120. Gerou uma economia, né? Às vezes a gente não vai conseguir zerar, mas o importante é a gente ver o quanto a gente pode reduzir. Então a holding, né, ela pode trazer diversos benefícios, né? E não só isso, até essa sistemática, né, de crédito e débito no CBS, né, muitos negócios às vezes têm a margem pequena. E aí quando a gente olha para o custo, olha quanto que me dá de crédito para bater na minha despesa, às vezes seu imposto diminui. Porque atualmente não importa o que você está pagando, importa o seu faturamento, né? Agora a gente vai ter crédito para descontar. Porém, você tem que ter uma boa gestão, você tem que entender de toda a parte financeira do seu negócio. Porque se você não olha isso hoje, né, já é um grande problema, porque você fica sem gestão, né, sem plano de ação para poder fazer o seu negócio crescer. E na reforma tributária você vai perder dinheiro, porque, vamos supor, você é uma empresa do lucro presumido, você depende de receber crédito para poder amortizar no seu imposto. Você tem 2 fornecedores que é do Simples Nacional, que paga CBS e BS por dentro. Eles não vão te gerar crédito. E você acha no mercado fornecedores do lucro presumido no mesmo preço, na mesma qualidade de entrega, mas que vai te gerar crédito. Infelizmente, para o fornecedor é ruim, mas para você é um ponto de vista de planejamento. Troca o meu fornecedor porque ele vai me dar crédito. Né? Ou então aquele famoso fornecedor que não te emite nota. Ah, vou te emitir nota. Não, me emite nota porque eu preciso do seu crédito, porque eu não vou ficar pagando o seu imposto. Então, não é só planejamento, mas agora você valorizar o seu negócio, organizar a sua casa, registrar tudo, esquece isso, não vou registrar, não vou botar despesa aqui, etc. Não estou nem aí para balanço, balancete, precisa estar se importando com isso sim. Até porque também, quem tem uma empresa e não registra despesa nenhuma, demonstra um lucro grande. Quem tiver lucro grande vai estar tributando, às vezes você vai estar tributando lucro que você nem tem. Né? Então, meu conselho agora... Caraca, tem uma empresa, só pago imposto, não faço relatório, não sei se tem relatório, não tem fluxo de caixa, quantas a pagar, quantas a receber. Começa a investir no seu financeiro, né? Porque ali vai estar um grande segredo, né, para você economizar nessa reforma tributária. E assim, não adianta a gente queimar energia, então vou fazer alguma forma para dar um jeitinho. A Receita está se estruturando para acabar com um jeitinho. A gente sabe que a gente vai morrer, o pessoal vai dar jeitinho com dinheiro vivo, espécie na mão. Né? Mas hoje em dia a circulação é muito pouca. Né? E a gente sabe a facilidade dos meios online para poder fazer o pagamento. E uma dica, se a gente gasta a nossa energia, né, fazendo certo, mesmo que pague mais, que a gente não gosta, eu também não gosto, né, a gente foca, né, e gasta a nossa energia fazendo o nosso negócio crescer. No momento que a gente fica driblando, escondendo, a gente para de produzir para não ser pego. A gente para de crescer, de prosperar, né, de botar a nossa cabeça tranquila, pensando no que a gente pode fazer de melhor e crescer cada vez mais os objetivos da nossa empresa. Né? Então, isso atrapalha. Né? E você pode ver que os grandes negócios não estão nem aí. Então, vou pagar mais, eu pago mais. Né? Mas às vezes acabam também não pagando tanto, porque eles investem em profissionais para demonstrar benefícios e formas de trabalhar mais econômica. Né? E funciona, e a gente vê diversos modelos. Né? Lá a gente é referência na área da saúde, e o quanto que eu vejo de médico pagando 16%, 18% de imposto, podendo pagar 8%. Né? E muitos ainda tributando uma carga tributária muito alta, muito mais alta. Né? É uma diferença alta. E a área da saúde tem redução tributária. E na reforma tributária vai ter redução tributária também. Quem não souber utilizar ela a favor vai estar perdendo dinheiro. Né? Então precisa investir em conhecimento, né? Se estruturar para que tenha essas economias. Entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, resumindo, contratar uma boa contabilidade, manter o fluxo de caixa ali rodando perfeitamente, financeiro, e aí a gente pode entrar na questão do BPO financeiro, da terceirização do financeiro, onde você não vai ter o custo de um setor financeiro na sua empresa, mas você vai contar com especialistas terceirizados, né, fazendo todo esse trabalho para você. E rever contratos, fornecedores, preços, tudo isso, então vai fazer parte aí também da questão do planejamento para essa mudança aí da reforma tributária, né?
Com certeza, com certeza. É essencial, financeiro sempre foi, né? A gente, dono do negócio, a gente às vezes sempre tenta se aventurar em fazer o financeiro, mas assim, é o que eu falo para muita gente. Calcula o tempo que você perde controlando o seu financeiro. Quanto vale a sua hora de trabalho? Sim. Será que está mais caro ou mais barato você contratar um BPO ou uma pessoa para fazer o financeiro do seu negócio? Porque você produzindo, você traz mais dinheiro. Né? Então não vale a pena a gente querer abraçar tudo, né? A gente tem que montar time, a gente tem que crescer, a gente tem que contar com pessoas, né? E isso faz o nosso negócio crescer. Então a gente precisa fazer esses tipos de investimento, né? E nada mais do que agora com a reforma tributária. Precisa investir em financeiro para entender de números, de novos contratos, de mudança, se meu fornecedor me dá crédito, não dá, como vai ser minha tributação, e vai ser anos de mudança, 2026 vai ser de um jeito, 27 de outro, 28, tem que entender cada ano como vai ser melhor para o seu negócio. Ainda bem que toda virada de ano tem a janela de a gente escolher uma tributação, a forma de a gente trabalhar. Então, talvez cada ano vai ser diferente, e a gente precisa entender isso. E muitos negócios precisam mais do que nunca entender, né, como vai ser esse CBS-IBS para você. Porque a gente sabe que tem nichos de negócio que é B2B, trabalha de empresa para empresa, só que essas empresas são grandes. E essas empresas grandes, com certeza, não são do simples. Vão querer fornecedor do lucro presumido. Se você for do simples, não vão te contratar mais, porque com certeza vai vir um concorrente do lado que vai virar lucro presumido para dar crédito, né? Porque ele sabe que ele vai começar a abraçar mais cliente. E aí todo mundo pensa, pô, mas o meu imposto vai aumentar, mas no seu nicho vai aumentar para todo mundo. Monte a sua estratégia, já se prepara, já conversa com seus clientes, fala, ó, a gente sabe que o efeito do CBS-IBS não começa em 26, começa em 27, mas já estou me preparando para a gente poder trabalhar junto e eu trazer o crédito desejado pelo que o seu financeiro já está trabalhando. Né? Então, sempre estar próximo do seu cliente, isso é importante. Né? E um ponto também muito importante, tudo formalizado em contrato. Tá? Contrato é muito importante para todas as obrigações e direitos que a gente tem de relacionamento de um negócio com o outro. Feito? Então, eu acho que é um ponto de todo mundo amadurecer. Tá? A gente está bem instruído, a gente tem ótimos canais de informações, a gente tem ótimos profissionais na rede social falando. A legislação hoje ela é mais simples da gente ler e entender. Né? Não precisa a gente mais ter preguiça, a gente pode pontuar, a gente tem a IA para ajudar a gente, dar esclarecimento, se bem que não dá para confiar muito, né? Eu boto às vezes uma coisa ali e nossa, totalmente diferente, né? Então, o importante é a gente estar sempre junto com profissionais que vão agregar o nosso negócio, fazer crescer, gerindo, né? Estruturando da forma que a gente deseja para o bem-estar da nossa empresa, da nossa pessoa física também, né? Hoje tem que ter planejamento mesmo para sua renda de CPF, né, para a gente não estar perdendo dinheiro para o imposto. Porque a gente sabe que aqui no nosso Brasil tudo é caro, R$10 é caro, a gente paga e não volta. Né? Então a gente precisa valorizar o nosso dinheiro. Verdade. Então, para encerrar, não a empresa, o nosso bate-papo, para quem assistiu a gente, ficou aí preocupado, ficou confuso, Matheus, qual que é o primeiro passo prático para se organizar desde já? Planejamento tributário, reconhecimento de tudo que gira financeiramente na sua vida, tá? Eu digo desde o CPF até todos os seus negócios, né? Ah, Matheus, mas eu tenho aqui 100 mil que eu sempre recebo e nunca declarei. Isso também entra nessa análise, né? Se souber mexer no Excel, vai pontuar no Excel. Se não souber, faz no papel, leva para um profissional, né? Se quiser, leva para a gente monta esse planejamento junto, né? E desenha como vai ser a sua mudança, qual vai ser o impacto que você pode ter, ou às vezes o benefício, ficar melhor, né? E planejamento que você pode exercer. Porque um ponto também, o que a gente não declarava e não tributava, né? Vai estar na mira da fiscalização e vai ficar difícil esconder isso, vai ser penalizado. Então, eles estão tentando de alguma forma acabar com a sonegação. Então, vai ter que começar a se acostumar a pagar, né, esse imposto que não estava pagando. Se para alguns, né, diminuir o seu resultado líquido, sinal que vai ter que dar um passo atrás. Mas é importante, a gente não pode se enrolar, a gente precisa se reestruturar, entender qual é a nossa condição atual para ali pensar no novo plano de ação para crescer de novo esse lucro que a gente já tinha anteriormente. Então, primeiro ponto, buscar todas as informações, pelo menos dos últimos 12 meses, separar investimento, empresa, receita, média que recebe, da onde que vem, quais são as atividades, e ali montar um plano de ação e desenhar o que é melhor para você nesse cenário de tributação. Por enquanto, para essas mudanças. Tem essa do lucro presumido, que acabou de ser aprovado e vai
acelerar aí para poder já ser sancionado, e possivelmente o Simples Nacional deve ter alguma mudança nos seus limites de faturamento. Eles precisam fazer sim alterações, até porque eles não publicaram ainda como é que vai ser essa tributação do CBS e IBS dentro do Simples. Então está por vir para 2026, com certeza Simples vai ter algumas mudanças. As poucas mudanças que tiveram foi só uma situação de estreitamento para poder fiscalizar mais as empresas do Simples Nacional. Entendi, perfeito. Obrigada, Matheus, por ter esclarecido um assunto tão polêmico e tão complicado, mas ter esclarecido aqui para a gente de forma clara e simples, né? A gente gostaria também de fazer um convite para quem está aí nos assistindo. Eu vou deixar que o Matheus faça esse convite pessoalmente, né, Matheus? Fala aí para a galera. Então, já no ano novo, em 2026, com toda essa polêmica, com tudo novo acontecendo, no dia 14 de janeiro, vamos fazer um evento, uma palestra de conhecimento e instruções dessas mudanças na reforma tributária, né, com empresários, pessoas físicas que têm alta renda e todo mundo que gostaria de entender essas mudanças que estão por vir. Né? Vai ser da CDL aqui em Niterói, de 1 da tarde até as 18 horas. Vai ser com vagas limitadas, até 100 a 120 vagas limitadas. E vai ter também um network ali para cada um conhecer o ramo de cada um, o negócio de cada um. E o principal, né, a gente está capacitado com essas mudanças aí que estão por vir. Isso aí. E o convite que eu tenho para dar, vamos nesse evento, né? Eu vou estar lá apresentando, meu sócio também, o Thiago, e vai ter um palestrante da OMI também, que é um sistema de gestão financeira muito grande aqui no nosso país. E a gente está preparando aí algumas outras surpresas, né? De repente, algumas outras pessoas ali falando sobre determinados assuntos que também vão ser muito pertinentes para quem vai estar lá nos assistindo. Quero convidar também vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Status Contábil. A gente posta ali diariamente dicas, a gente tem falado muito sobre reforma tributária, então quem tiver dúvida, pode mandar lá uma dúvida para a gente no comentário de algum vídeo, na DM, que a gente está lá sempre respondendo e tentando sanar todas essas dúvidas, e convidá-los também a seguir o nosso Instagram, Staffing Soluções. Na verdade é staffing. Com 2 Fs, né? .solucoins, que é a empresa de terceirização financeira e terceirização de recrutamento e seleção. Então é isso, quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, que acompanhou. Qualquer pergunta pode mandar nos comentários e nos nossos canais de comunicação. Obrigada. Obrigado.